Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Juízes 16, 23. Sansão derruba o templo de Dagom. Sabemos, irmãos, da história deste homem, deste que foi um narizeu de Deus, um escolhido, irmãos, por Deus, para livrar o seu povo da mão do inimigo. Sansão era para ser juiz, foi constituído para ser ungido juiz, irmãos. E Deus colocou nele a força de um gigante, a força de um guerreiro. Glória a Deus, irmãos. E tudo aquilo, todos os benefícios, os atributos que foi dado por Deus para Sansão, irmãos, quando ele cresceu, ele tinha os sinais de que Deus estava com ele. Ele tinha força, ele tinha sabedoria, mas a soberba entrou no coração de Sansão. Numa certa idade, irmãos, Sansão começou a se desviar do caminho, começou a andar por caminhos errados, começou a andar por lugares que não era do agrado de Deus. A palavra fala: resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Sansão começou a andar no território do adversário, irmãos. Começou a andar no território do nosso inimigo, irmãos. E foi lá no território do inimigo que o adversário preparou a isca chamada Dalila. Dalila, irmãos, veio como uma serpente, como a mesma serpente que enganou Eva. Dalila também enganou Sansão, mas foi diferente, irmãos, porque lá no Jardim do Éden, a serpente enganou a Eva pela boca, pela conversa. E Sansão não, irmãos. Sansão, ele caiu nos braços da serpente. Ele foi enrolado pela serpente. E quando, irmãos, a serpente enrola no homem, na sua presa, ela não solta mais. Ela quebra a presa. Enquanto a presa, irmãos, está respirando, aquela serpente vai apertando até que ela não respire mais. E foi isso que a serpente chamada Dalila fez com Sansão. Cada vez que Sansão se enrolava com aquela serpente, irmãos, ela tentava descobrir o seu segredo, o motivo da sua força. E Sansão sempre, irmãos, ocultava de alguma forma o motivo daquela força que ele tinha, porque ele era um homem que ainda tinha o temor de Deus, que ainda ouvia o temor, os conselhos dos pais, mas ele começou a se distanciar da família, começou a se distanciar da casa dos pais, andar por caminhos errados, andar pelo território do adversário. Território, irmão, cuidado por onde você anda, caminhos que não agradam o Senhor. Ouve o conselho, irmãos, do pai. Sansão não ouviu o conselho do seu pai, nem da sua mãe, e andou por caminhos que não eram do agrado de Deus. E ali o adversário, irmãos, foi enganando, foi seduzindo Sansão. O adversário, ele vem, irmãos, com aparência bela. Ele não vem como o diabo, como o anjo caído, porque senão o homem vai o identificar. Se Sansão visse, conseguisse enxergar quem estava dentro de Dalila, irmãos, ele ia sair daquela região por 7 caminhos. Ele ia se bater em retirada. Mas Sansão deixou-se levar pela carne, pelo sentimento, irmãos. E o sentimento é enganoso. A Bíblia fala da razão, do espírito. Se ele tivesse ouvido a razão, irmãos, o conselho do pai e da mãe, ele não tinha entrado pelo caminho errado. Ele teria se mantido ali na sua nação, na sua parentela. Glória a Deus, irmãos. E Sansão, não ouvindo os conselhos do pai e da mãe, começou a ter perdas, começou a se distanciar da parentela, dos irmãos, da família, dos parentes. Começou a se distanciar, irmãos, como se hoje o adversário tem colocado no coração do homem
E o homem tem se distanciado da parentela, da igreja, do conselho, da palavra, irmãos. Cuidado pelo caminho que você anda. Caminho que te leva, irmãos, para a boca do adversário. O adversário, irmão, não brinca de ser diabo. E o crente não pode também brincar de ser cristão. Tem que assumir sua identidade, de que lado você está. Glória a Deus, irmãos. E Sansão vacilou, brincou, não deu valor no propósito, naquilo que Deus deu para ele, os dons, deu a força, e ele não foi grato, irmãos. Ele brincou com as coisas de Deus. E ali, irmãos, o homem que tinha força, o homem que confiava em si pela sua força, ele, irmãos, foi enganado pela serpente, por Dalila, e ali revelou o seu segredo, irmãos, da onde vinha a sua força, da onde vinha, e ali foi detectado, irmãos. Você contou o seu segredo para o adversário. Cuidado para quem você conta o seu segredo. E ali o adversário viu aonde era o ponto fraco de Sansão, cortando ali os seus cabelos, irmãos. Perdeu imediatamente suas forças. Sansão já havia, irmãos, tocado em mortos. Sansão já havia bebido bebida forte. Tudo que não era para ele fazer, irmãos, ele fez. Havia saído do meio da sua parentela, se misturado com a parentela errada. Então Sansão estava guiado, irmãos, pelo coração, pela carne. Glória a Deus, irmãos. Bem-aventurado o homem, irmãos, que anda pelo Espírito, pelos conselhos da palavra, pela razão. Bem-aventurado o homem que guarda a palavra de Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus. E Sansão, irmãos, sendo capturado, humilhado, torturado, vendo sua parentela humilhada, vendo seu pai sendo executado, sendo morto, Sansão, irmãos, perdeu e ficou na mão do adversário. Foi capturado, irmãos, o adversário como uma serpente, quebrando tudo que Sansão tinha, irmãos. Sansão perdeu suas forças, perdeu a dignidade. Sansão perdeu a família, irmãos. E ali o adversário zombava de Sansão. Glória a Deus. Sansão foi capturado, foi levado para o calabouço. E ali, irmãos, preso, humilhado, trabalhando como um escravo. Foi se passando os tempos, se passando os meses. E aquele homem, irmão, foi ali guardado, trabalhando como escravo, para que no tempo certo, irmãos, ele fosse executado. Ele estava na mão do adversário. Glória a Deus, irmãos. Mas com o passar dos anos, dos meses, Sansão foi lembrando das promessas que Deus, dos conselhos do Pai, assim como o filho pródigo, irmãos, que estava no mundo. Sansão também teve o mesmo sentimento, irmãos, de erro, de arrependimento. E ali foi se crescendo novamente seus cabelos. Glória a Deus, irmãos, e a força foi voltando. Sansão perdeu os 2 olhos, irmãos, foram retirados da sua face. Ele estava cego. Porque, irmãos, Sansão enxergou a beleza da carne. Aquilo que ele não poderia ter visto, ele viu. E ali o adversário arrancou seus olhos, irmãos. Glória a Deus. E ele teve que perder os olhos para enxergar novamente a palavra de Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus. E ali, irmãos, preso, capturado, humilhado, na mão do adversário, esperando só a sentença da morte, só o momento certo para ser levado para o templo de Dagon. Ele, no seu coração, no seu íntimo, clamando a Deus: ó Senhor, quantos e quantos foram os conselhos do pai, da minha mãe, dos meus irmãos. Glória a Deus, as suas promessas na minha vida. Quantos foram os sinais que o Senhor me deu com a força que me destes, os leões que matei,
Quantos foram os adversários que eu consegui enfrentar e derrotar? Foi se lembrando das coisas que se passou, irmão, dos dons. Muitas das vezes você recebeu um dom e o adversário arrancou o dom de você. Você não tem mais força para clamar, para falar, para pregar, para orar, mas no seu íntimo, no seu coração, a palavra está lá dentro, como uma chama, irmãos, bem pequenina, prestes a acender novamente. Foi isso que aconteceu com Sansão, irmãos. Não tinha mais visão, estava no escuro, no deserto, não via mais nada, mas lembrava no seu coração: um dia Deus esteve comigo, um dia Deus falou comigo, deu suas promessas, que eu seria um juiz, que eu seria um libertador do meu povo. Me deu uma força de mais de 100 homens. Irmão, aquele homem derrotou 3.000 soldados numa batalha com a queixada, irmãos. Glória a Deus. Um homem derrotou 3.000 homens, matou 3.000 homens. Glória a Deus, irmãos. E aquele homem preso, humilhado, capturado, irmãos. Glória a Deus. Esperando a sentença. E chegou-se o dia que ele foi levado para o templo de Dagon, irmãos. E ali apoiaram ele nas colunas principais daquele templo do adversário, irmãos. Dagon, que significa dragão, que é o dragão da nossa alma, irmão, que também representa a serpente, que também representa Satanás. Estava ali, irmãos, como se estivesse sendo um brinquedo na mão do adversário. Glória a Deus, sendo humilhado novamente dentro daquele templo. Aleluia a Deus. E ali ele clamou a Deus, irmãos, na última oração. Deus ouviu a oração do homem que havia pecado, que havia errado, irmãos. Não importa o que você fez, importa o que Deus vai fazer na sua vida. Aleluia. E Deus ouviu a oração daquele homem, irmão, que pediu vingança pelos seus olhos, que pediu vingança pela sua família. Aleluia, Deus. Aquele homem, irmãos, Deus na hora deu a força de volta para Sansão e ele derrubou as colunas daquele templo, irmãos. Aleluia. Antes de morrer, irmãos, se entregou para Deus. Com certeza, irmão, dedicou aquela vitória para o Senhor. E dentro daquele templo tinha mais de 3.000 pessoas que todas morreram. Glória ao nome do Senhor. Ninguém, irmão, enfrenta o ungido de Deus nesta terra e sai impune. Ninguém toca no ungido de Deus, irmãos, e pensa que vai sair impune. Mesmo você que esteja fraco, que pense que não tem mais jeito, que não tem solução, que acabou. Não acabou, não é o fim. Deus fará com você o que ele fez com Sansão. Ele te ouvirá, mesmo que seja a sua última oração. Glória a Deus. Deus não te desprezará. Deus seja louvado.